Onde nós aplicamos? Fazendo um pupurri geral aqui, deixa eu ver meus horários aqui. Onde a gente aplica? Então, a gente aplica preferencialmente na derme, tá bom? Como que a gente aplica? A gente tem duas maneiras de aplicar. A gente pode aplicar com agulha e com cânulas. Quando a gente fala em mesoterapia, esquece cânula. A gente está falando de injeçãozinhas, de agulhas. Por quê? Porque eu tenho que ficar na derme. Ah, mas o que acontece se eu for para outras regiões, ir muito fundo? A gente tem aplicações perto do osso? Tem. Principalmente no espaço de Histol aqui. Por quê? Tem lá um fator de crescimento que inibe a osteoclase, a passão dos osteoclastos, tá? Nessa região onde eu tenho um grau alto de perda óssea no espaço de Histol, toda aplicação eu vou lá e aplico um pouquinho. Quando eu vou com cânula, eu fico num ambiente um pouquinho mais baixo do que eu corro. Então, eu tenho que fazer uma injeção maior de quantidade de agregado plaquetário para que, por difusão, isso se difunde muito bem. A gente fala de pápula da mesoterapia com agregado plaquetário, mal você virou para o outro lado, a pápula já se espraiou, tá bom? É bem tranquilo. Então, como a gente aplica agulha ou cânula, a gente tem técnicas para estar fazendo, algumas fotos eu vou dar alguns pitacos sobre essas técnicas. Por quê? Porque a gente fala em agulha, fala em mesoterapia. Na toxina, a gente está falando de uns 10, 15 pontos, vou fazer alguns pontinhos aqui, coloca um gelinho ali, não precisa fazer anestesia, etc. Quando a gente está falando de mesoterapia, onde eu vou dar uma picadinha a cada 1 centímetro, eu preciso guardar um pouquinho de energia e pensar como eu faço para esse paciente aceitar muito bem o meu tratamento, tá? Então, a gente tem técnicas onde a gente vai fazer algumas aplicações de anestesia troncular e outras aplicações de anestésico tópico, para que esse paciente tenha uma consulta que gera em torno aí de mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15, de total controle da dor. Ah, mas não dói nunca? Não, tem algumas, assim como a toxina, também tem áreas que a gente está mais ligado a algumas regiões, você tem um pouquinho mais de sensibilidade, mas nada que possa impedir a pessoa falar, não, nunca mais eu faço isso, etc. Tá bom? Dos agregados plaquetários. Hoje, 2020, nós fazemos a aplicação prévia, fazendo o preparo de pele. Por quê? Porque nos faltam dados para ver se o PRF consegue fazer uma manutenção do teu preenchedor, manutenção da presença do teu fio, manutenção do efeito da toxina botulínica. Tá? Então, nos faltam dados. Organizar esse microambiente parece ser muito interessante, mas não sabemos com dados matemáticos o quanto isso é interessante em termos de longevidade e prolongamento do seu tratamento. Parece ser interessante, haja visto que outros tipos de agregados plaquetários que mexem um pouquinho que mexem um pouquinho com a temperatura e fazem com que eles fiquem durando mais, que é o plasmagel, etc. Eles têm protocolos que vão cada vez aumentando o tempo de aplicação. Então, parece ter um movimento nesse sentido. Não temos dados ainda na literatura para falar disso, tá? E por que fazemos isso? Porque queremos regularizar nosso paciente, tá bom? Queremos deixar o mais possível essa região pronta para estar recebendo os nossos outros preenchedores, quando o próprio PRF já não é um tratamento de eleição para aquele paciente, eu não preciso fazer outras coisas, tá bom? Faltou responder a principal pergunta pela qual vocês estão aqui. Qual agregado plaquetário eu vou estar utilizando, que eu quero levar para a minha clínica, que eu quero levar para os meus pacientes de uma maneira segura, eficaz, etc. Tudo bem, essa é a grande pergunta.